Glórias a Deus. Os irmãos podem bater palma com alegria em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, quem trouxe a sua Bíblia, diga eu. Glórias a Deus, aleluia. Quero em nome do Senhor Jesus que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos estar falando da palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 20. Aleluia, louvado seja Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Êxodo capítulo 20. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, venha sexta-feira. O irmão que vai estar aqui, ele é muito cheio de Deus. É um homem de Deus mesmo. Ele tem se reservado para fazer a obra de Deus, né? É um homem que assim, tem pessoas que me chamam para pregar e eu não estou assim de acordo, porque às vezes tem uma coisa para me fazer, eu tenho que vir aqui na igreja, ou eu tenho que pregar em algum lugar. Aí eu eu indico ele vai, né? E os pessoal recebe ele e fala: não, irmão, aquele rapaz lá que você mandou aqui, que benção, hein? Ele é abençoado mesmo. Irmãos, Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1, diz assim: então falou Deus estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curves a elas e nem sirvas, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, da terceira até a quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia milhares dos que me amam e os que guardam os meus estatutos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá o inocente. O Senhor não terá o inocente tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás, farás as tuas obras, mas no 7º dia descansará. Assim diz o Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Portanto, em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, de tudo que nele há, e no 7º descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do seu próximo, a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, as coisa alguma do seu próximo. E todo o povo ouviu o trovão, os relâmpagos e os sonidos de buzina, e o monte fumegou, e o povo, vendo isto, retirou, pôs-se de longe e disse: Moisés, fala tu conosco, ouviremos, né? E não a Deus conosco, porque para que não morramos. Diz o Senhor, disse Moisés ao povo: não temas, Deus veio para vos provar, para que
o seu temor seja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de pé, de longe, e Moisés, porém, chegou à escuridão aonde estava a nuvem. Então diz o Senhor a Moisés: assim dirá os filhos de Israel: vós tendes visto o que? Vós tendes visto que do céu eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata, deuses de ouro. Não fareis para vós um altar me fará, e sobre ele sacrificará o teu holocausto, a tua oferta, purificará as tuas ovelhas e as tuas vacas, e em todo lugar aonde fizerdes celebrar a memória do meu nome, eu virei e te abençoarei. Eu quero repetir esse 24 aqui, ó. Um altar de terra farás, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificará o teu holocausto e a tua oferta. Purificarás as tuas ovelhas, as tuas vacas, aonde celebrará em memória do meu nome, e virei a ti. Aí o 25: e se me fizerdes um altar de pedra, farás pedras lavradas, não farás pedras lavradas, e sobre ele levantará o teu buzil, ou seja, o teu punhal, né? E profanará. Portanto, não abrirá o teu altar, não subirá ao teu altar por degrau, para que a tua nudez não seja descoberta diante dele. Senhor grandioso Deus e eterno Pai, aqui está, meu Deus, a tua palavra. Meu Deus, é no teu nome que eu me coloco aqui diante dessa congregação. Pai, eu não tenho aquilo que o povo precisa, porque eu sou apenas um representante do Senhor, assim como Moisés era representante diante desse povo, cujo Senhor estava falando. Em nome de Jesus, ó Deus, fala conosco de uma forma que nós venha te compreender a tua voz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos podem assentar. Glorifique o Senhor com as palmas, bem alegre, que é para a adoração do nosso Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, se foi para mim, muito obrigado, mas Jesus merece mais do que isso. Jesus merece toda a honra e toda a glória. Aleluia, isto. Louvado seja Deus. Queridos, esse é o mandamento do Senhor. Esse é o mandamento estipulado pelo próprio Deus, né? Que Deus colocou a ordenança, né? Primeiro ele falou sobre as adorações, né? Ele falou de uma maneira que ele veio para aproximar do homem, ele veio para poder ter acesso com o homem, mas ele mostrou aqui o que faria ele distanciar do homem. Aí ele começa a falar das estátuas, das imagens de escultura, das adorações pagãs, né? Mas ele fala assim: tudo isso vai afastar vocês de mim, mas tem uma forma que eu vou me aproximar de vocês. Como? Senhor, através do altar. No capítulo 24, no capítulo 20, no versículo 24 e 25, né? Essa é a forma que eu encontrei para aproximar de vocês, através do altar. Irmão, todos nós sabemos que nós estamos diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os irmãos sabem que o Pai criou o mundo, né? O Espírito Santo de Deus estava presente na criação do mundo. E o Filho, né? Ele é a coroa da criação. O Filho também estava presente na criação. Então a criação foi formada através dessa trindade, né? E todo mundo sabe que nós somos tricotomo. Nós somos corpo,
alma e espírito, né? O corpo é matéria, é terra, né? Está escrito em Gênesis capítulo 2 e no versículo 7, do pó da terra ele foi formado, né? O espírito está escrito em Gênesis capítulo 1 versículo 26, foi o sopro da boca de Deus. Então quer dizer, o espírito do homem é parede branca, o espírito do homem não peca, né? Portanto Jesus falou assim: vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o espírito já está preparado. Então o espírito é ruá, ele é parede branca, ele não peca, porque ele é um sopro de Deus, né? E a alma do homem, então, ela tem uma definição. Ela vai fazer com que o corpo seja conduzida ou para um benefício ou para um malefício, né? Porque a alma é a sede, ela é a placa-mãe, ela é como se fosse a placa-mãe do computador. A alma, da alma excede o sentimento, né? A gente sente da alma. O coração, ele gera vida, né? Salomão falou que tudo que deve se guardar, guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida, né? E a alma, ela formoseia o rosto, porque ela é a placa-mãe. O coração, ele não tem a projeção de fazer a pessoa entender, mas ele tem a projeção de sentir aquilo que a sede da alma, né? Que a alma, que a placa-mãe fez o entendimento. Salomão, ele falou também que um coração alegre, ele formoseia o rosto. Por quê? Porque o rosto, ele é movimentado pelo sentimento da alma. É a alma que faz o entendimento gerar o sentimento do coração, né? E Deus falou assim: o coração do homem é mau, o coração do homem é ímpio. Eu preciso formar uma forma que eu não perca esse homem de vista. Deus projetou o quê? Deus projetou o altar, né? O primeiro altar veio através de Caim, de Abel, onde houve a primeira divergência. Depois veio através de quem? De Noé. Noé também apresentou diante de Deus, ou seja, Abraão apresentou diante de Deus. E o que Deus falou com Abraão? Faça um altar de terra. Faça um altar de terra para sacrificar. E depois faz um de pedra. Deus citou para ele 2 tipos de altar. E Deus falou aqui no 24 e no 25 desse versículo dos 2 tipos de altar. Dos 2 tipos de altar. Isso era por acaso? Não. O primeiro altar, ele simboliza Adão, porque Adão veio da terra. E a pedra fala de coisas eternas, a pedra fala de Deus. Portanto, Jesus falou assim: Pedro, você não será Pedro, mas você será pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Porque pedra fala de eternidade, pedra fala de coisas de cima, aleluia, louvado seja Deus. Pedro falou a mesma fala, falou assim: a pedra de esquina que foi rejeitada, né? Então Pedro entendeu que a pedra fala de eternidade, né? Jesus falou da pedra várias vezes, do homem que fez a casa na rocha, né? Do homem que fez a casa na terra. Então esse altar que o Senhor queria falar, ele estava falando de 2 tipos de pessoas. A primeira pessoa é da terra, que foi criada Adão, né? Vermelho. E a segunda, aqui veio do céu, né? Que foi criado o Senhor Deus, que desceu do alto para poder dar vida para o homem. Toda a Bíblia, meus irmãos, está centrificada em Cristo. Cristo, ele está em toda a Bíblia. Nós podemos pegar qualquer texto dentro da Bíblia que vai dar em Cristo, porque toda profecia, ela é cristonizada. Nem sei se tem essa palavra. Cristocêntrica, né? Cristonizada. Cristocêntrica. Então, o que acontece? O povo, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que trazer dois bodes, ou seja, 2 cabritos, para fazer esse sacrifício. Tinha que trazer 2 cabritos. Alguns falam que esse bode, que um deles era o diabo. Nananina não, nada disso. Porque os 2 tinham que ser perfeitos. Os 2 não podiam ter manqueira, não podiam ter cegueira, não podia ter defeito no pelo, não podia ter carrapato, não podia ter pulga, não podia ter problema de vista, não podia ter corrimento no nariz. Ele tinha que ser perfeito, os 2.
Os dois tinham que ser perfeitos. E qual que era a finalidade dos dois? O primeiro, ele ia carregar o pecado do sacerdote e de toda a sua família. Por quê? Porque o sacerdote que foi levantado, o sumo sacerdote, naquela época era Arão. Arão, com a árvore genealógica de Arão, toda a árvore genealógica de Arão, eles tinham o compromisso de entrar na casa de Deus, de entrar dentro da casa de Deus. Eles iam ungir, a casa de Deus, iam incensar, e naquela entrada na casa de Deus, eles recebiam o pecado de toda a nação. O pecado de toda a nação agora então tinha caído sobre o sumo sacerdote. E para o sumo sacerdote primeiro sacrificar por ele, para a casa dele, por causa do pecado deles, ele tinha que sair do templo e ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que colocar a mão na cabeça de um desses cordeiros. Ele era chamado de bode emissário. A Bíblia dá o nome para ele de, acho que é Jezael. Era o bode emissário. Aí punha a mão na cabeça dele, o pecado do sumo sacerdote passava tudo para a cabeça dele. E ele era solto aonde? Ele era solto no deserto. Por quê? Porque o pecado não era retirado, ele era apenas esquecido. Mas de tempo em tempo ele era lembrado. Ele voltava a ser lembrado. E o povo então agora tinha um compromisso de trazer um cordeiro. Cada um tinha que trazer o seu cordeiro e outra. O cordeiro tinha que ser criado em casa. Você tinha que criar o seu cordeiro, dar mamadeira para ele. Você tinha que dar banho nele na banheira. Comprar daqueles negocinhos que você compra para o seu bebê. Tinha que comprar para ele. Sabe por quê? Aquele ali era a sua purificação. Aquilo ali era o seu meio de redenção. A única forma que você tinha para ficar vivo era através daquele cordeiro. Está escrito no capítulo 8 de Ezequiel: a alma que pecar certamente morrerá. Então quer dizer, todo mundo estava subjugado pelo pecado e estava caminhando em passos largos para a morte condenativa através do pecado. Todo mundo estava próximo a morrer. Então todo mundo que tinha esse cordeiro cuidava dele, dava para ele banho, dava mamar na mamadeira, ensinava ele às vezes cagar lá fora, e dava para ele aqueles cuidados que é necessário, E a pessoa se apegava naquele cordeiro, Falava: nossa, tadinho, meu bichinho tão bonitinho, vai para o altar, Chegava no dia do sacrifício, meus irmãos, tinha 3 compartimentos no templo. O primeiro compartimento era o santo do santo. O segundo era o santo. E o terceiro era o átrio. Aqui dentro do átrio as pessoas podiam entrar. Por que dentro do átrio? Porque um altar de sacrifício ficava lá fora, no átrio. E o outro altar, que era o altar chamado o altar da misericórdia, ficava lá dentro. Esse altar, ele era na tampa do propiciatório, era na tampa da Arca da Aliança. Ele ficava na tampa da Arca da Aliança, e lá só entrava o sumo sacerdote. Aqui no santo, o sacerdote podia entrar, ali no átrio ele podia ir, ele ia somar ali o cordeiro, se ele tinha mancha, se ele tinha pecado, aliás, se ele tinha cegueira, se ele tinha manqueira, se ele tinha defeito no casco, ele estava ali. E outra, ele tinha o curso para isso. Ele era um veterinário, ele sabia olhar se estava anêmico, ele sabia olhar se esse cordeiro estava com lombriga, ele sabia olhar se esse cordeiro estava apático. Ele tinha a experiência em cuidar do cordeiro. Caso o cordeiro tivesse algum problema, a sua festa era cancelada logo no santo, ou senão no átrio. Aí falava: o seu cordeiro está descartado, você pode sair da festa, que para você não tem mais remissão. Então a pessoa tinha que esperar o ano inteiro para no próximo ano talvez o cordeiro ser visado e aprovado. Olha só, meus irmãos, que dificuldade que era para acessar o nome do Senhor, para acessar Deus. Aí a pessoa passou, o que o cordeiro fazia? Aí pegava aquele cordeiro, matava o cordeiro aonde? No altar do holocausto. O que era o altar do holocausto? O altar do holocausto significa remissão. A pessoa era morta, o sacrifício era morto,
para concluir uma remissão, ele era morto, e depois que ele era morto, ele era queimado. Só tirava o sangue dele e a gordura. E na hora que tirava o sangue dele e a gordura, o sangue colocava numa vasilha, a gordura na outra. O sangue dele, o sumo sacerdote pegava o sangue, entrava no santo do santo, ungia a tampa do propiciatório com aquele sangue, né? E depois, meus irmãos, pegava a gordura. Aquela gordura que ele tirou do sacrifício ia colocar no altar de braseiro. Na hora que ele derramava a gordura, se aquela fumaça subisse vertical, a pessoa estava perdoada do seu pecado. Mas se ela esparramasse horizontal, a pessoa tinha sido reprovada. Então, aí agora o sumo sacerdote ia sair do santo do santo com aquele mesmo sangue, ia molhar numa planta chamada esôfago e ia estirar na cortina que tampava a arca que estava atrás. Lá no santo do santo, ele ia jogar o sangue para ungir a cortina, e a pessoa vestida com roupa festiva pulava na frente para receber as gotículas do sangue, né? Aí o fogo que queimava o holocausto subia lá fora, queimava a oferta e subia para cima, aprovando a oferta da pessoa. A fumaça subia para cima, aprovando a oferta da pessoa. E aí sabe o que acontecia? O fogo descia lá na tampa do propiciatório e confirmava aquela aprovação da remissão do pecado, que a pessoa tinha sido perdoada do pecado. Irmão, sabe o que eu quero que vocês entendam aqui nessa noite? Hoje não mudou não. Os irmãos sabem que tudo tem a mesma autonomia que a Bíblia nos ensina. O primeiro passo que a pessoa dá é o quê? Aceitar Jesus como Senhor. É preparar o cordeiro. O segundo passo é o quê? É lavar o cordeiro na pia. Na pia de bronze, que tinha que lavar o cordeiro na pia de bronze, né? Tinha que lavar o cordeiro. É lavar o cordeiro. O que é lavar o cordeiro? Batizar. A Bíblia diz que aquele que batizar, que crê e for batizado, será salvo, né? Batizar. E o próximo passo? O próximo passo é o sangue. Sangue. O que tem o sangue? Acessar o sangue. Acessar o sangue do cordeiro. Ou seja, o cordeiro vai morrer no altar por causa dele, por causa dela, né? Que o cordeiro morreu por nossa causa. Aonde? No altar do holocausto. O que é o holocausto? O holocausto, meus irmãos, é extermínio. Holocausto é queima total. Holocausto é morte. Holocausto é finalização. Ou seja, o fogo queimava aquele cordeiro tudo, representando que o pecado daquela pessoa tinha sido queimado junto. E o sangue do cordeiro representava que aquela pessoa tinha sido perdoada. E com prova disso, o fogo descia do lado de dentro, a glória de Deus na tampa do propiciatório, na hora que ela era ungida. Hoje, meus irmãos, nós percebemos que muitas pessoas não têm esse mesmo processo. Tem pessoas que não passam pelo átrio, já vem direto para o santo do santo, e o fogo não vai descer, a glória não vai. Sabe por quê? Porque o fogo lá de fora ainda não subiu para a glória lá de cima descer. Porque acender o altar do sacrifício era para o sacerdote, mas descer fogo e acender o altar que estava na parte secreta do templo era com Deus. E essa oferta só descia, o fogo só acendia esse altar quando a oferta da pessoa era aprovada. Meus irmãos, hoje, no dia de hoje que nós estamos vivendo, nós estamos vendo tanta coisa que o Senhor tem repugnado, principalmente em questão de santificação, de apresentar o corpo diante de Deus, porque hoje nós não temos um altar dentro da igreja. Isso aqui não é altar não, irmãos. Isso aqui é um púlpito. Isso aqui é o púlpito. Deus não está interessado com esse púlpito não. Deus está interessado, sabe por quê? Não tem templo hoje mais não. Isso aqui é ponto de encontro. Sabe onde é que é o templo? O templo é você. O templo é eu. O templo é eu. Olha, o templo hoje está dentro de nós. O altar está dentro de nós.
E o fogo só vai descer dentro de nós na hora que o fogo vai acender lá fora. O que é o fogo acender lá fora? Nós perder a vontade de viver para nós mesmos. Nós morrer para nossas vontades. Nós morrer para os nossos desejos. Nós morrer para nossas funções. Na hora que nós apagar o nosso rosto, eu não quero mais, eu quero viver para Deus, eu quero fazer a vontade de Deus. Aí o fogo acende do lado de dentro. Porque o fogo do lado de dentro, quem acende não é o pregador. O fogo do lado de dentro, quem acende não é o cantor. O fogo do lado de dentro, quem acende não é o jejum, irmãos. Não é a oração. Os irmãos vão ver que tem pessoas que oram o dia inteiro, tem pessoas que jejuam o dia inteiro, mas não adianta, o fogo não sumiu, a oferta dela lá fora, o sacrifício lá fora. Por quê? Porque primeiro tem que apagar tudo, tem que queimar, tem que dar extermínio total lá fora, lá no átrio. Porque o próximo passo agora é dentro. E dentro tem o quê? Dentro tem salvação, dentro tem perdão, dentro tem respaldo, dentro tem renovação, dentro tem garantia de vida eterna. Aleluia, Jesus. Mas primeiro tem que exterminar lá fora. E isso não está acontecendo, irmãos. Os irmãos podem perceber que é poucas pessoas que estão deixando o fogo dar extermínio total. Não tem fogo lá fora. A oferta não está sendo entregada lá fora, porque lá fora essa oferta tem que ser consumida. Por que ela vai ser consumida? Porque na hora que eu entrar para dentro, eu já vou entrar na certeza que é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu vou viver. É isso que eu vou ser. E Deus conhece o meu coração. Deus sabe o que eu estou pensando. E aí Deus responde com fogo. Ele manda fogo lá de dentro. Você vê que tem lugar que você nem fala direito, você não começa nem o culto direito, você dá só a paz do Senhor, o fogo já acende. Por quê? Porque teve entrega, porque teve a oferta consumida lá fora, o cordeiro foi morto lá fora e teve extermínio. Mas espera aí, quem que era o cordeiro? O cordeiro é Cristo. Mas por que ele foi morto? Por causa da minha imundícia, por causa do meu pecado. Paulo falou: agora eu não vivo mais, quem vive é Cristo em mim. O Cristo que morreu por mim, levou minhas mazelas, apagou meus defeitos, apagou a minha vontade de fazer o que eu queria. Hoje eu não quero mais fazer mais nada a não ser viver para Deus, porque o viver para mim é morrer, e o morrer para mim é Cristo. Aleluia, aleluia, Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Então, meus irmãos, nós percebemos que hoje está difícil ser uma pessoa autêntica na presença do Senhor, porque os escândalos hoje têm sido um atrás do outro. Por quê? Porque não está tendo avivamento? Tem, ué. Eu passei ali, tinha gente fazendo aviãozinho, andando de bananeira, dando finquete no piso. Que avivamento? Isso não é avivamento, isso é meninice. Isso é meninice, é pessoas vazias. Lata vazia faz muito barulho, é lata vazia, porque avivamento não é isso não, meus irmãos. Aonde que os irmãos viram avivamento? Avivamento é metanoia. Avivamento é quando você está andando na contramão da lógica, fazendo tudo que desagrada a Deus, e você fala: chegou a hora de eu largar tudo para andar na vontade de Deus. Aí você vira de contramão da lógica e vai fazer o que Deus quer. Isso é avivamento. Porque não adianta a pessoa pular na graça hoje e amanhã pular no colo do namorado sem casar. Não adianta a pessoa pular hoje, fazer aviãozinho hoje, amanhã está de bermuda, está de chinelo, está fazendo tudo que a igreja proíbe, e você vai falar e fica bravo, quer bater, quer brigar, quer levar na justiça. Por quê? Porque o fogo lá fora não aconteceu, não morreu, o sacrifício está vivo, e quando o sacrifício dela está vivo, o pecado permanece. E o sacerdote carregava um pecado. Por quê? Porque ele soltou o Jezrael no deserto. O bode emissário dele está vivo lá no deserto. Mas e agora? Agora o bode morreu, sabe por quê? Tanto o bode quanto o cordeiro era Cristo. Hoje nós não temos mais um sumo sacerdote que fala, intercede por nós entre Deus e o homem, que vai ficar ali, subjugando, porque o sacerdote ele tinha que pegar a sua fala e levar para Deus. O profeta recebia de Deus a fala e passava para você. O sacerdote ficava ali só para fazer aquela
aquela travessia, né? Ele ficava ali só para interceder. Hoje nós não temos um intercessor a não ser Cristo. Cristo é o nosso único intercessor, e nós temos então um Cristo vivo dentro de nós. Não porque Ele está vivo de carne, osso, cabelo, veia. Não, Ele está vivo na minha memória. No dia da Santa Ceia, o que Paulo falava? Fazer isso em memória de mim. Nós temos que ter na nossa memória, meus irmãos, que se nós não viver para Cristo, o que é viver para Cristo? É fazer a vontade de Deus. Não estou falando de regra de igreja, que isso é uso e costume, mas eu estou falando de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é você andar debaixo da permissividade de Deus. Quando você está debaixo da vontade de Deus, nada tira você do propósito. Nada tira. Porque o mundo é cheio de malícia, meus irmãos. O mundo é cheio de malícia, o mundo tem descontração. Eu não sei se os irmãos repararam, tem pessoas que não vêm no culto para poder ficar na Netflix, para ficar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para ficar lá, ó, passando lá os vídeos do Kawaii. E a pessoa, não, vai começar uma série braba, tô na 13ª, sei lá o que, né? E a pessoa fica envolvida com série, fica envolvida com todo tipo de mazela, e ela não vem. Por quê? Porque o mundo tirou a visão dela. E sabe o que Paulo falou no livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios 4, e no versículo 4, ele falou assim, que os deuses dessa terra cega o entendimento do incrédulo, para que não veja a glória de Deus e nem entenda o resplendor do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí a pessoa fala assim, não, mas não é demônio não é demônio, eu estou vendo The Closer, fala da igreja, estou vendo The Closer, o The Closer, está vendo The Closer? Lá tem até anjo. Então vamos para a Bíblia, está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, no versículo 14, não vos maravilheis, porque Satanás também transfigura em anjo de luz. Tiago falou, está certo, Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabe que aquele que faz a vontade do mundo é inimigo de Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo de Deus, faça-se inimizade com o mundo. Aí João falou, eu também concordo. 1 João capítulo 2, versículos 5, 6 e 7, ele falou assim, filhinhos, não amei o mundo, e nem aquilo que no mundo há. Se alguém de vós ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê, João? Porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Irmãos, nós vamos perecer, irmãos. O nosso tempo está acabando. Dessa geração não passa. O arrebatamento vai acontecer na nossa geração. Mas você está colocando data, pregador? Não, você não vai ficar para semente. De um jeito ou de outro você vai encontrar com Cristo. Você já viu aquele ditado assim? Todos os caminhos levam a Deus? É verdade. Tem gente que bate pé, mentira. É verdade. É verdadeiro. Porque Salomão falou em Provérbios capítulo 12, versículo 14, que há caminhos que para os olhos dos homens para seguir parecem reto, mas o fim desses caminhos é morte. Jesus falou em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que entrar por mim, chegará até o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, você vai entrar em Cristo para poder ser salvo, ou você vai entrar no caminho que atrai para poder ser condenado. E na condenação, quem que está sentado no trono? Infelizmente, o caminho chegou nele também. Então é verdadeiro, todo caminho leva nele. Então, meus irmãos, que nós venhamos de estar aqui desse lado, né? Porque a Bíblia fala no livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, que no dia do Senhor nós vamos estar aqui, ó. Quem que é o altar? O altar é Cristo. Nós vamos estar atrás de Cristo. Nós vamos estar aqui, né? Ele falou assim, não sabe vós que irão de julgar o mundo. Então nós tudo vai julgar o mundo. E não é só julgar não, nós vamos pisar na cabeça do diabo, que tanto nos aflige. Está escrito, tá? Romanos capítulo 16, versículo 20. Porque em breve o mesmo Deus de paz vos trará Satanás esmagado debaixo de vossos pés. Agora, se nós não submeter à vontade de Deus,
e quiser viver da nossa própria vontade, aí nós vai estar lá também, só que nós vai estar no lado de cá, do lado da esquerda aqui, ó, na frente. Lá é Apocalipse capítulo 20, versículo 11 até o 15, né? Que vai ter uma fila. A fila hoje do banco, ninguém aguenta ficar, paga para ficar no lugar dele. Na hora que chegar a hora ele vem, tudo pula, e o que foi pago sai, ele vai lá e tudo. Fila do NPS, ninguém fica, pagam para ficar, mas lá não tem jeito de pagar não, sabe por quê? Porque sumiu os céus e a terra. Lá só vai ter o trono do Cordeiro e a palavra de sentença final. Então, meus irmãos, hoje nós temos essa oportunidade. Por quê? Porque nós temos um altar dentro de nós. Esse altar, ele pode ser incendiado. Mas se tem um outro altar que ainda não foi visionado, ele deve ser opcionado para morrer lá fora. Tem que morrer lá fora para o fogo descer aqui dentro. Porque se não morrer lá fora, não adianta. Eu não consigo colocar essa norma. É você que tem o sumário. É você que conhece as condições. Você sabe sim ou não, se você deve morrer lá fora ou não. Eu estou pregando para quem é salvo. Por isso que o culto de doutrina é diferente. Eu estou pregando para pessoas que estão lutando pela salvação. Nós não podemos abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão disso, meus irmãos. Ó, esse altar lá fora, ele era tanto de morte, que a pessoa que matava ou fazia alguma coisa que não era devida, às vezes fazia assim, inocentemente. Fazia inocentemente. Ela errava e ela estava subjugada para ser morta. Só que aí ela vinha e pegava no chifre daquele altar lá fora, que era o altar do sacrifício. Esse aqui é o altar da misericórdia. Por quê? Porque lá dentro estava a vara de Arão. Irmão, tinha 40 anos que a vara foi posta lá dentro. Você acredita que ainda florescia? Lá estava o pote de maná. Irmãos, você sabia que a primeira vez que caiu o maná do céu, Moisés foi lá, coletou o maná, colocou dentro da arca, ele ficou 40 anos e não perdeu? Lá estavam os 10 mandamentos, as 2 tábuas do mandamento estavam lá dentro. Por que não morria? Porque lá tinha maná, porque lá tinha vida, porque lá tinha a palavra de Deus, porque lá tinha o sangue do Senhor Jesus, porque lá tinha misericórdia. E aqui fora tinha extermínio. Então a pessoa que errava, ela tinha que agarrar no chifre do altar. 2 composições que eu vou fazer para você, para não ficar só nas minhas palavras. Quando Davi envelheceu, ele chamou Salomão e falou assim: Salomão, seja homem por todo o caminho dessa vida, e não deixe nenhum dos rebeldes, vou descer de cabelo branco até a sepultura. Falou assim: lembra Joabe? Joabe matou um homem justo. Abner era um homem mais santo e mais justo do que ele. Ele matou Abner. Ele tem a mão sanguínea, não deixa passar batido. Aí, o que aconteceu? Adonias foi lá, o filho de Agite, fez a rebelião, subiu no trono sem a permissão do pai, promoveu, pagou, foi para a pedra de Zoalete. Só que no dia que Davi deu a palavra, falou: pega a mula, arreia a mula, assenta o meu filho Salomão na mula. Na hora que ele deu a palavra, isso aconteceu, deu um trovejão desse jeito aqui, ó, e caiu um raio em cima da pedra de Zoalete, a pedra rachou no meio. Aí ele já assustou. Na hora que ele assustou, ele viu Salomão entrando, montado na mula, e todo mundo: rei Salomão, rei Salomão. A mensagem do rei verdadeiro estava chegando. O rei mentiroso estava caindo por terra, e o rei verdadeiro estava chegando aos 2 altares. Aí o que ele fez? Ele correu com medo de ser morto, agarrou no chifre do altar. Só que nesse altar do extermínio, o sacerdote ainda ia visionar ele, ia pesquisar a situação dele. Se caso ele fosse inocentado, ele ia voltar com vida para casa, mas caso ele fosse condenado, ele ia ser morto. Aí Salomão entrou no templo não, lá fora, falou assim: por que você está agarrado no chifre do altar? Não, porque você está querendo me matar e eu não vou morrer não. O que você fez? Eu fiz isso, mas eu fui persuadido, um monte de gente falou para me fazer, e eu fiz. Aí ele olhou assim e falou: é digno de perdão, pode ir embora para sua casa. Aí ele soltou o chifre do altar e foi embora tranquilo, sem condenação, sem nada, para a casa dele. Só que o Joabe, ele correu, né, quando ele descobriu que Salomão tinha subido no trono, e agarrou também no chifre do altar. Aí o Benai entrou e falou assim: oi, o rei mandou sei lá, porque ele tem uma conversa, disse: não vou soltar aqui não, o rei vai me matar.
Ele sabia que não tinha misericórdia para ele, por quê? Porque ele tinha a mão sanguínea, ele matou um homem bom, ele matou um homem que tinha mais caráter do que ele. Aí o Benaia voltou lá e falou: Salomão, ele agarrou no chifre do altar e não quer soltar. Ele mesmo falou que quer morrer agarrado no chifre do altar. Aí Salomão falou assim: então volta lá e mata ele. Por quê? Porque ele tinha um crime de sangue. Irmão, quem não morreu lá fora vai morrer. Vai morrer. Porque o homem nasce uma vez para morrer duas. O homem nasce uma vez para morrer duas. Quem entendeu? O homem nasce uma vez para morrer duas. O homem vai morrer a morte, né, que é a morte do nosso corpo físico, e vai morrer a morte espiritual. Mas o homem que nasce duas vezes, ele vai morrer só uma. Como assim? Você vai nascer, o seu nascimento carnal, e você vai nascer o seu nascimento espiritual, que é o batismo, né? Você vai nascer do batismo, você vai nascer renovado, aí você vai morrer só uma, você vai morrer só a morte física, a morte espiritual não poderá te pegar. Está na Bíblia? Tá. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de maneira alguma provará o dano da segunda morte. Então, meus irmãos, consulta o seu coração, consulta tudo que está na sua vida, consulta. A gente não está aqui de volume, não. Nós estamos aqui para morar no céu, meus irmãos. E quem tem o propósito de morar no céu não precisa de ninguém ficar dando correção, de ninguém falando nada, porque está todo mundo no mesmo propósito e a igreja cresce. Por que cresce? Porque está todo mundo orando, todo mundo acreditando, todo mundo passando energia positiva, todo mundo fazendo o que é correto. Amém? E essa é a palavra que o Senhor mandou eu passar para o povo de Deus. Aleluia. Se não morreu ainda, morra. Morra lá fora, para o fogo descer aqui dentro. Ah, pregador, chega aqui, eu sento aqui, me dá até sono, é porque lá fora o altar ainda não foi incendiado. Lá fora tem que ter um extermínio. Irmãos, tem que ter extermínio. Eu não vou falar muito porque os irmãos já entenderam a mensagem. Se eu falar mais é de mim. Amém? Então receba essa palavra e toma no seu coração essa dosagem que Deus está mandando aqui para nós essa noite. Põe toda a igreja de pé. Vamos já fazer a oração da fé. Aleluia. Glórias a Deus. Feche o seu olho. Eu gostaria de saber se os irmãos, que tem alguém que vai aceitar Jesus essa noite, reconciliar. Glórias a Deus. A nossa irmã Damares, né? A nossa irmã Gorete. Ainda não, né? Não, mas Deus vai preparar a oportunidade. Amém? Deus vai preparar. Então a nossa irmã Damares vai reconciliar hoje, né? Perante a igreja, ela vai entrar de comunhão. Ela, daqui a um mês, né? Ela já é batizada, né? Eu já conversei com ela, qual que é as regras. Ela mais ou menos já sabe, né? Porque ela é do nosso ministério. Mas eu cheguei mais cedo, conversei com ela, né? Tava eu, o Paulo Henrique, a nossa irmã ali, irmã Gorete. Eu conversei com ela, a sugestão que a igreja requer, né? E ninguém pode falar, irmãos, eu não tenho preocupação em encher a igreja, não. A minha preocupação é salvação de alma. Salvação de alma. Se ficar 2 pessoas salvas aqui, eu prego todo dia. Não tem problema. Eu quero é alma salva, porque é o mesmo que Deus quer. Deus quer pessoas salvas. E tem pessoas que entrou acreditando que pá, que isso e aquilo. Eu falei, não, eu te passei as normas, eu falei que isso, eu falei que aquilo. E você já foi pego. A primeira vez, às vezes a gente dá oportunidade, mas a segunda vez já é abuso, né? Então a mesma mão que coloca é a mesma que corta. Então tem pessoas que foi cortada porque não deram ouvido para disciplina. Irmãos, e eu não estou para poder fazer vista grossa para ninguém, não. Se fizer o que a igreja, que o ministério não gosta, que não pode fazer, e ficar temando, falando que não vai melhorar, é tesoura. É tesoura. Né? Já aconteceu tesoura já, e vai acontecer mais. Por quê? Porque Deus não quer lata vazia, Deus quer pessoas cheias dentro da sua casa. Amém? Deus quer pessoas compromissadas, prontas para lutar. Amém? Então a nossa irmã a Damares vai entrar hoje, né? Vai entrar hoje como ela vai reconciliar hoje. E ela vai entrar na observação. E em breve ela está de comunhão conosco, meus irmãos. E em breve ela vai ter a Sheilinha também, a nossa equipe de vencedores.
Nós vamos ter a nossa irmã Thaís, né? A nossa equipe de vencedor. E nós vamos orar para essas almas aí, porque elas precisam da nossa cobertura espiritual. Amém? A irmã Damares, vem aqui na frente, fazendo favor. Então nós estamos fazendo essa oração, né? Mediante a igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Você nem pode fazer apelo, porque você já é da igreja, você está reconciliando. Levanta a sua mão bem alto. Irmãos, levanta a mão aqui na direção dela. Senhor Jesus, aqui está essa alma. Deus, o Senhor sabe o desejo do coração dela. É andar contigo, é fazer a tua vontade, meu Pai. É estar no teu altar, pregando a tua palavra, fazendo a vontade do Senhor, para morar com o Senhor na glória. Meu Deus, ajuda ela a romper as batalhas. Dá força para ela, Pai, dá graça. Põe a tua mão santa sobre ela e enche ela com o teu poder, para a glória do teu nome santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Oração da fé. Soberano Deus, eterno Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos agradecidos. Fica com teu olhar de fogo, de vitória, de misericórdia. Nos dê graça, nos dê paz, nos dê gozo. Faça que essa semana seja de vigor, de vitória, que o Senhor conduza o nosso passo e guarda a nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos despedir bem alegre. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe o Pai do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado. Oi. No sábado vai ter conjunto, né? Eu estou acreditando no conjunto. Não descarto nada para os irmãos. Uai, talvez seja a Janaína, que ela não veio. Ela não veio e ela vai pro cartilho. Fazer que nem um tiro de guerra. Não, aí ela abre o culto, né? Aí nós vamos escalar a pessoa aqui, decorrer da semana, para pregar. Senhor, aqui está o teu servo, Pai. Futuramente será o teu obreiro na tua casa. É no nome do Senhor que eu ponho a minha prata ao dele, Pai. Consagra ele. Dá para ele muita força, muita graça. Em nome do Senhor Jesus.